Salve Maria, dia 19 de setembro de 2020, da 24ª semana do Tempo Comum, hoje sábado. O Evangelho encontra-se em São Lucas, capítulo 8, no versículos do 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente e a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós percebemos esta parábola tão bela de Jesus. E Jesus se utiliza de algo muito simples para utilizar: semear. Jogar a semente na terra, não é? Mas, claro, a gente precisa sempre saber que tipo de terreno, qual é a terra que podemos lançar a semente. O próprio Cristo, nesta perícope, ele nos dá toda a explicação da parábola, explicando assim aos seus discípulos, né? Aos demais, tudo é passado em meio a parábolas. Mas aos discípulos, Jesus explica tudo. Por quê? Porque eles estavam na escola de Jesus. E Jesus tinha como objetivo principal formar os seus discípulos. E dentre eles, nós ouvimos no Evangelho de ontem, estavam várias mulheres. Então, mulheres e homens que acompanhavam a Jesus, que eram seus discípulos, e todos eles recebiam esta formação direta do Cristo. Formar, estar com Jesus para dar bom fruto. Todos nós precisamos, estar na escola do Cristo. E para estar na escola de Jesus é necessário todos os dias, ouvir o Evangelho, ou pelo menos fazer um momento de oração com a palavra de Deus, não é? É interessante quantas pessoas dizem: muito obrigado, Padre, por nos enviar este vídeo, mas são pouquíssimos os que ouvem, os que assistem, os que meditam, não é? É interessante perceber esta realidade. As pessoas no mundo de hoje estão tão preocupadas com a frenesi da vida que se esquecem que o fundamental é a palavra. Nós vimos a palavra de Deus que foi semeada no meio do caminho, os pássaros vieram, e roubaram a palavra, como o diabo que rouba a palavra do coração daqueles que são vacilantes, daqueles que têm uma fé débil, frágil, que está como uma maré que sobe e desce. Jesus quer que você, meu irmão e minha irmã, tenha uma fé sólida, alicerçada na palavra. Não tem que se deixar levar por A ou por B que disse aquilo outro. A nossa fé em Cristo Jesus, na igreja fundada por Ele. E nós cremos que a igreja é santa, porque foi fundada por Cristo, formada por pecadores que somos todos nós. Mas o nosso olhar é para o Cristo. Não adianta a gente olhar para os lados e ter como modelo aqueles que caminham conosco. O modelo para nós, o Cristo, a Virgem Santíssima
e os santos. Estes sim, são verdadeiros modelos para que nós caminhemos na nossa fé católica. Jesus quer que nós sejamos, um coração capaz de acolher a palavra e transformá-la de forma concreta em atos, amando a Jesus, amando a Ele e amando o nosso próximo como Ele mesmo nos ensinou, respeitando a cada um dos nossos irmãos, e vendo neles ao próprio Jesus. Então, esta parábola de Jesus hoje quer suscitar em nós que nós tenhamos o nosso coração como um terreno bom, um terreno favorável para que a palavra de Deus possa dar frutos. E agora eu me pergunto e te pergunto, que tipo de terreno é o seu coração? É aquele pedregulho, sem umidade? É aquele terreno, que realmente nascem os espinhos, ou seja, o mal, a inveja, a raiva, o rancor, o ressentimento? No domingo passado, Jesus nos chamava à conversão, nos ensinava a perdoar. Então, toda esta caminhada de Jesus, neste percurso, para este evangelho da palavra de Deus, é um chamado. Jesus chama a mim e chama a você. Para vivermos uma experiência profunda por meio da palavra, estamos no mês da Bíblia, e esta palavra de Deus quer realmente nos ajudar, quer nos levar ao encontro profundo com Jesus por meio da palavra, por meio da Eucaristia, seja ela de maneira presencial ou na Eucaristia que você, que é de grupo de risco, participa na sua casa, pelos meios de comunicação, mas faça com que esta palavra crie raízes na sua vida, na sua alma, no seu coração. Que Jesus possa ser a luz do teu caminho. Que você abandone as trevas, o vício, o pecado, o mal da sua vida. E que você possa, em atos concretos, vivenciar a palavra, para que esta palavra possa produzir frutos, e não frutos poucos, mas frutos abundantes. Então peçamos a Jesus que a cada dia nos dê a graça e a força do Espírito Santo, para termos esperança de que a palavra de Deus se torne vida na nossa vida. Que assim seja. Amém. Vamos agora pedir a nosso Senhor que nos abençoe e abra o nosso coração. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre estes vossos filhos que nos acompanham pelas redes sociais. Te pedimos, Senhor Jesus, que toque o coração de cada um deles, que a palavra de Deus possa ser luz, possa semear no coração destes vossos filhos e filhas a tua palavra e que eles possam produzir frutos abundantes. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.